Apesar do clima de tensão, Israel reabriu as escolas hoje na maior parte do país. Após reuniões na ONU e no gabinete de guerra liderado por Benjamin Netanyahu, a expectativa é pela definição de retaliações ao Irã após os ataques do último sábado. Reportagem de Paulo Edson Fiore. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, abriu a reunião de emergência do Conselho de Segurança com um pedido por máxima moderação de Irã e Israel e alertou que o Oriente Médio está à beira do abismo. The Middle East is on the brink. Apesar do apelo, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, comparou o regime iraniano ao nazismo e cobrou do Conselho a imposição de todas as sanções possíveis a Teherã. Tirem um momento para pensar o que aconteceria se o Ayatollah Khamenei pudesse ter lançado uma bomba nuclear na noite passada. É esse o mundo que queremos viver? Imponham todas as sanções possíveis ao Irã antes que seja tarde demais, disse o diplomata israelense. Before it's too late. Em seguida, o representante do Irã na ONU, Saed Iravani, citou o apoio dado a Israel por países como Estados Unidos, Reino Unido e França na ofensiva na faixa de Gaza. O iraniano então citou o bombardeio israelense à embaixada do país na Síria e defendeu os ataques do sábado como uma resposta, ressaltando que o Irã notificou a ONU e agiu dentro do direito internacional. Under international law. As forças de defesa de Israel informaram que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas depois que mais de 300 drones e mísseis foram disparados pelo Irã. A Jovem Pan News, o porta-voz do exército israelense, Major Rafael Rosenstein, disse que 99% dos disparos foram interceptados pelo sistema de defesa do país. Então o exército de Israel está preparado. O sistema de defesa antiaéreo de Israel, ele tem uma das maiores tecnologias do mundo e nós atuamos nessa última noite não somente o exército israelense, como também nossos aliados, que juntamente com o exército de Israel interceptamos 99% dos mísseis e os drones que foram lançados pelo Irã. Segundo o porta-voz, para Israel, o Irã representa uma ameaça ao mundo. O Irã, ele não somente financia as organizações terroristas, como também proporciona armamento, conhecimento, treinamento para os terroristas aqui no Oriente Médio. E o Irã, como eu disse, ele não é uma ameaça somente para o Estado de Israel e também não somente para o Oriente Médio, é uma ameaça para o mundo todo. Irã é o foco do terror. Irã é o foco do terrorismo, ele alimenta o terrorismo no mundo todo. No dia seguinte ao ataque, o Irã prometeu a Israel e Estados Unidos uma resposta muito maior se houver qualquer reação. A Casa Branca nega a intenção de um conflito, mas garantiu que vai atuar para proteger o aliado. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou em vencer os iranianos. O gabinete de guerra, liderado por ele, também apoia uma retaliação, mas medidas ainda não foram anunciadas em função de dúvidas em relação à intensidade das medidas e de quando agir. Na madrugada, caças israelenses interceptaram mais um drone ao leste do país. Não houve feridos ou danos. Apesar do incidente, as escolas que haviam sido fechadas após os ataques foram reabertas hoje na maior parte do país. E para a gente começar nossas análises aqui no Jornal da Manhã, eu chamo para conversar a Amanda Klein, também Cristiano Vilela. Amanda, Cristiano, muito bom dia para vocês. Bom, foi um ataque inédito que acabou elevando as tensões no mundo todo. A gente viu e repercute agora na parte da manhã, né, as reuniões que aconteceram no último domingo, portanto ontem. Amanda, começando com você, como que você vê, né, a dimensão do que aconteceu no sábado para domingo também? Como você classifica esses ataques e o que já a gente pode esperar, né, daqui para frente? Muito bom dia para você, é um prazer conversar com você pessoalmente agora pela primeira vez. É um prazer também, muito bom dia a todos, bom dia à nossa audiência.
Boa segunda-feira e boa semana a todos. E uma semana que começou muito tensa, né? Com uma escalada de tensão no Oriente Médio. E o que o mundo inteiro pede é para que essa escalada seja contida. Todo mundo pede por muita precaução, por muita moderação, principalmente no que se refere à resposta de Israel em relação ao ataque iraniano, né? Um ataque inédito, de dimensões, de proporções inigualáveis até agora em relação a Israel, claro, com mais de 200 drones e mísseis, e também a resposta do governo brasileiro, que foi considerada muito tímida pelas autoridades, pela chancelaria israelense. Parece que é mais um episódio naquele capítulo do esgarçamento de relações entre Brasil e Israel. Israel reclama de que não houve, de que sentiu falta da palavra condenação, de uma condenação mais veemente, como, aliás, vários outros países do mundo fizeram. França, Estados Unidos, Inglaterra, aliados europeus dos israelenses. Eu acho que tem vários pontos aí para a gente acompanhar e ficarmos muito atentos, né? Primeiro, como será, se haverá essa resposta israelense, se será agora, né? E de que proporção, de que magnitude será essa resposta? Será uma resposta que será mais contida, com cyberataques ou retaliações muito pontuais, ou pode ser uma coisa mais disseminada, que aí poderia escalar a tensão? E é lógico que isso pode ter um efeito imenso sobre todo mundo, inclusive sobre a política norte-americana. Por exemplo, Joe Biden ontem foi muito firme em falar com seu aliado israelense, Benjamin Netanyahu, e pedir para que não haja essa escalada de conflito, porque isso obviamente não interessa a agenda do governo americano de plantão. Você tem uma eleição que se avizinha e tudo que os Estados Unidos não querem, ou pelo menos que os democratas não querem, é se verem varridos para mais, tragados para mais uma guerra no Oriente Médio, um conflito de grandes proporções que mandaria, por exemplo, o preço do combustível para o espaço, né? Elevaria muito o preço do combustível, o que nos leva a um segundo possível efeito dessa escalada, que é justamente sobre o preço do petróleo, que já está em torno de $90 o barril. Vamos ver como abrirá o mercado hoje. Pode facilmente escalar para $100. O Irã é um dos 10 maiores produtores do mundo e, principalmente, o seu território, a margem do seu território fica o Estreito de Hormuz, por onde passa uma parte importante dessa navegação do transporte de petróleo. Então, tem esse desdobramento econômico, todo mundo está de olho nisso também. E o Brasil está aí vamos ver como é que fica a resposta do governo brasileiro hoje, se haverá mais algum tipo de comentário, uma crítica num tom mais veemente ao ataque de Irã a Israel. Bom dia a todos, bom dia Amanda, bom dia Soraya, bom dia Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, foi um ataque que surpreendeu realmente o mundo todo. Não era talvez o momento para isso ter acontecido. Em alguns momentos, mais no início do conflito, até se imaginou que eventualmente o Irã pudesse atuar de uma forma mais ostensiva, especialmente no sentido contrário a Israel, na defesa dos interesses do Hamas. Mas agora, já passados pelo menos 7 meses do início dos conflitos, nós não tínhamos essa visão. E acabou surpreendendo toda a humanidade, e é importante a gente analisar agora as consequências que isso terá. Existia, nos últimos meses, talvez um direcionamento da comunidade internacional no sentido contrário a Israel, por conta dos eventuais excessos praticados. Talvez agora essa força política internacional acabe diminuindo, até porque o que percebemos de sábado para cá é a condenação de toda a comunidade internacional a esses ataques feitos pelo Irã. Condenação da comunidade internacional, menos do governo brasileiro, que infelizmente mantém um silêncio ensurdecedor. E mais uma vez o governo brasileiro vem demonstrando que tem uma certa seletividade nas suas condenações. Quando ataca países com os quais o governo brasileiro não mantém relações de proximidade ideológica, aí o governo ataca. Agora, quando ataca países com os quais o governo tem uma relação de proximidade, aí o governo, mais uma vez, tem uma relação de uma certa condescendência. Esperamos que agora, no dia de hoje, o governo federal emita uma nota efetivamente condenando esses ataques, porque esse tipo de situação deve ser condenada por toda a comunidade internacional. Amanda e Vilela, o Irã disse que o ataque do fim de semana foi em resposta àquele ataque da embaixada iraniana na Síria. Os israelenses não confirmam e não negam a autoria daquele atentado que matou 7 militares, dentre outras pessoas. Aí vem a resposta do Irã contra Israel e agora a perspectiva de uma resposta
de Israel contra a resposta do Irã. Em que medida a política interna de Israel vai influenciar no tamanho e na dose dessa resposta? Porque a comunidade internacional parece, né, pelo menos publicamente, deixou bem claro. Falou, olha, um conflito amplo entre estados é o que menos pode acontecer de bom para o mundo a essa altura aqui do campeonato. Então, acalmem-se. Né? Mas existe a política interna dos dois países, notadamente a de Israel, que é uma democracia. Né? Em que medida isso pode interferir na dose da resposta de Israel, em que pese a demanda da comunidade internacional por calma? É muito boa essa sua pergunta, Colombo, porque a agenda do Benjamin Netanyahu é notadamente diferente da agenda dos outros líderes mundiais, né, europeus, americanos, das principais economias do mundo. E também a gente tem que lembrar que do outro lado, em apoio ao Irã, possivelmente você pode ter aliados como Rússia, como China. Então você não são só os Estados Unidos que são o principal aliado de Israel. Você tem grandes países e países poderosos do mundo que possivelmente podem se aliar ou se alinhar ao Irã nesse conflito em particular. Então é bom ficar muito atento, porque isso pode escalar rapidamente. Agora, por que a agenda de Netanyahu é diferente do resto do mundo? Porque o Netanyahu está sendo muito pressionado por todos os lados, já era pressionado antes dos ataques de 7 de outubro a Israel, pela sua reforma contra o judiciário, uma reforma tida como autocrática. Ele enfrentou muitos protestos e vem enfrentando protestos também nos últimos dias, nas últimas semanas em Israel, pelo tempo prolongado do conflito e principalmente pela falta de resposta em relação aos reféns. Os reféns ainda não foram trazidos para casa, né, para Israel. Ainda há mais de 100 reféns nas mãos do Hamas. Portanto, ele vem sendo alvo de protestos também internamente. Ele conta com uma popularidade muito baixa. Portanto, para Benjamin Netanyahu, talvez possa interessar prolongar e investir nesse conflito, porque a gente sabe que enquanto há uma guerra, muito dificilmente você terá novas eleições, você terá troca de liderança. Portanto, essa é a agenda do Netanyahu. E o resto do mundo não quer isso. Por outro lado, Israel teve uma resposta muito feliz e muito satisfatória nesse ataque do Irã, porque tanto do ponto de vista militar, porque o Domo de Ferro funcionou e funcionou com a ajuda dos aliados, Estados Unidos e Europa. Lembrando que esse ataque ele não foi um ataque de surpresa. O Irã já tinha avisado, pelo menos com 72 horas de antecedência, até a países vizinhos do Oriente Médio, que iria promover tal ataque. Portanto, deu tempo também para que os israelenses, americanos e europeus promovessem uma contraofensiva e uma defesa que foi muito bem sucedida. Tanto é que dos 99% dos mísseis e drones atirados contra o território israelense tiveram efeito nulo, efeito zero. E do ponto de vista diplomático, isso também reforçou a posição de Israel, porque mostrou ao mundo que ele conta de forma concertada com aliados importantes. E, por outro lado, ainda veio numa hora muito sensível para Netanyahu, quando ele vinha sendo muito pressionado por França, por Estados Unidos, por Reino Unido, a não prosseguir com o seu ataque a Rafah, por exemplo, que é o único território, a última parte do enclave ali palestino sob tutela direta do Hamas. Então, isso agora, né, que ficou claro que Israel pode estar aí sob uma ofensiva do Irã, isso significa que a comunidade internacional, de novo, pode se aliar ou pode tentar abrigar e apoiar Israel. Então, são todos rescaldos, desdobramentos desse conflito. Você vê que é uma situação que evolui muito rapidamente e que tem uma dinâmica própria. Pois é, Netanyahu, ele tem uma série de práticas que são reprováveis do ponto de vista político, do ponto de vista internacional, e não é à toa que ele, que acabou entrando no contexto de guerra já com um prestígio muito em baixa, vem perdendo cada vez mais o prestígio, não apenas no âmbito nacional, mas também perante toda a comunidade internacional. Agora, Israel tem uma característica em relação aos países do entorno que deve ser levada em consideração, especialmente sobre o aspecto positivo. Israel é uma democracia e isso faz toda a diferença. Muitas vezes se fala de determinadas medidas visando a opinião pública, mas Israel é o único dos estados daquela região onde, de fato, a opinião pública ela tem interesse, ela tem a capacidade de ser ouvida. Infelizmente, nos demais países da região, nós vivemos regimes autocráticos, o que faz que, com isso, os interesses políticos eles acabem sendo decididos muito mais pela cúpula do que por qualquer preocupação com a comunidade local.
Nesse sentido, por mais que a gente tenha algumas medidas que possa ter um certo receio da conduta de Netanyahu, por conta do interesse que ele eventualmente tenha na manutenção do conflito, o fato é que a comunidade internacional e os próprios cidadãos de Israel já não aguentam mais a manutenção desse conflito. E existe, sim, um interesse, uma certa pressão pela paz. Eu espero que esses ataques do Irã agora, eles não botem a perder a construção que vinha sendo feita nos últimos meses, no sentido de acabar de vez com esse conflito sangrento naquela região.